Bom dia, nós estamos aqui com a tese número 9 e nesse momento quero convidar você para nós meditarmos um pouquinho e orarmos ao Senhor. Ó Pai querido, esteja com esse irmão, com essa irmã, nos dê discernimento, sabedoria para a gente compreender a tua vontade e como aplicar essa vontade em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. A nona tese diz assim, o título: Deus não nos atribui responsabilidade por termos nascidos pecadores. Um dia, Box vendo contando, na Califórnia do Sul, um guarda rodoviário me fez parar no acostamento da estrada. Acontece que exatamente naquele trecho, a rodovia estava em construção, o que era a causa da dificuldade. Eu estivera dirigindo na faixa errada, mas não me dera conta disso, porque a faixa de sinalização estava coberta de sujeira. Embora eu estivesse ciente da lei, quanto à obrigação de dirigir na minha própria faixa, eu não percebi que estava transgredindo naquela ocasião. O oficial que me multou era de opinião que a ignorância não serve como desculpa. Mas eu entendia que era uma boa desculpa. Assim, em lugar de pagar a multa, apelei ao tribunal. Felizmente, o juiz viu a coisa segundo a minha perspectiva e anulou a multa. Quem você acha que estava certo, o juiz ou o patrulheiro rodoviário? Acha que a transgressão por ignorância é uma escusa legítima ou não? Como considera Deus nossa ignorância em termos de manter-nos sob responsabilidade por quebrar a sua lei? Poderíamos estudar várias passagens bíblicas para descobrir a resposta a essa pergunta. Ezequiel 18, verso 20, declara: a alma que pecar, esta morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Em João capítulo 15, verso 22, Jesus disse: se eu não viera, não lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. E novamente, no Evangelho de João, capítulo 9, verso 41, respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Já se perguntou por que levou tantos anos até que Jerusalém fosse destruída, após Jesus ter vindo e falado à nação judaica, deixando-a sem desculpas? Por que não desceu fogo do céu na manhã da ressurreição e destruiu aqueles que assassinaram o Filho de Deus? O livro Grande Conflito apresenta duas razões. Primeiro, nem todos haviam ouvido, mesmo entre os adultos. Segundo as crianças, muitos haviam entre os judeus que eram ignorantes quanto ao caráter e obra de Cristo. E os filhos não haviam gozado das oportunidades, nem recebido a luz que seus pais tinham desprezado. Mediante a pregação dos apóstolos e seus cooperadores, Deus faria com que a luz resplandecesse sobre eles. Ser-lhe-ia permitido ver como a profecia se cumpria, não somente no nascimento e a vinda de Cristo, mas também em sua morte e ressurreição. Os filhos não foram condenados pelos pecados dos pais. Quando, porém, conhecedores de toda a luz dada a seus pais, os filhos rejeitaram mesmo a que lhes fora concedido, e mais tornaram-se participantes dos pecados daqueles e encheram a medida de sua iniquidade. Página 25. Não é bom sabermos que o juiz de toda a terra leva em consideração a nossa ignorância de sua lei antes de pronunciar a sentença sobre nós? Mesmo que sejamos pecadores por nascimento, ele não nos imputa responsabilidade por nossa condição até que tenhamos o suficiente luz e oportunidade para arrependimento. Temos pelo menos 3 problemas com o pecado nesse mundo. O primeiro é o problema da natureza pecaminosa em que nascemos. O segundo é o problema do nosso pecaminoso registro de vida.
nossos pecados que cometemos no passado. E o terceiro é o problema de nossos pecados no presente. Às vezes as pessoas fazem a ideia de que se parássemos de pecar no presente e nunca mais falhássemos ou pecássemos, então não mais precisaríamos de Jesus. Mas enquanto aqui estivermos, necessitaremos de sua graça justificadora para cobrir nossos pecados passados e nossa natureza pecaminosa. Por outro lado, alguns acham que algo precisa ser feito para expiar nossa natureza pecaminosa e, crendo que somos pecadores por nascimento, julgam necessário batizar as criancinhas a fim de superar esse problema. Agostinho ensinou que às vezes se chama a doutrina do pecado original, conquanto fosse mais apropriado chamá-la de culpa original. Ele cria na condição pecaminosa do homem quando do nascimento e também cria que somos considerados responsáveis por tal condição. Mas Deus jamais nos considera responsáveis por nossos pecados, seja no que respeita à nossa natureza pecaminosa, nossos pecados passados, os nossos pecados presentes, até que compreendamos duas coisas. Primeiro, o que é o pecado e segundo, o que fazer a respeito. Somente então entra em cena a responsabilidade. Deus não está empenhado em ver quantas pessoas ele pode manter fora do céu. Ao contrário disso, devido ao seu grande amor, ele está fazendo tudo quanto um Deus de amor pode fazer para tornar possível que cada um ali esteja. A solução para a natureza pecaminosa, a pecaminosidade passada, o pecado no presente, é provida por sua graça. Querido, que tu possa meditar nessa tese. Vamos orar. Ó Pai, nos dê a graça para que a gente entenda e compreenda a sua vontade para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém.